Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos. Meu nome é Gerson Shigemori. Eu sou advogado, milito na área trabalhista e vamos falar hoje sobre audiência trabalhista, é isso? É. Fique à vontade, façam perguntas. Quem fizer pergunta, eu vou precisar repetir porque está sendo gravado e seria importante quem assistir depois ouvir a pergunta e a resposta. Todos vocês são advogados? Não? Ninguém? Ah, muito bem. Alguém aqui é contador, engenheiro, médico, juiz do trabalho? Não? O senhor é juiz do trabalho? O senhor é juiz do trabalho? Não? O senhor tem cara de juiz. Alguém aqui é delegado da Polícia Federal? Também não? Ah, então estamos à vontade, né? Sejam bem-vindos. Meu nome é Gerson Shigemori, mais conhecido como Shigemori, sou advogado, OAB. Meu e-mail, quem quiser mandar e-mail para mim depois, shigemori.com.br. Audiência trabalhista, senhores. Audiência trabalhista. Dentro de um processo do trabalho, a audiência é a parte mais importante desse processo. Não é? A meu ver. Não sou o dono da verdade. O que eu disser aqui é uma opinião minha. Cabe opiniões contrárias, tranquilissimamente, né? E se vocês seguirem o que eu vou dizer aqui hoje, não necessariamente vão ganhar um processo. Pode ser que vocês percam o processo, mesmo seguindo o que eu disser hoje. Né? Então, é uma opinião. Extraída de 27 anos de militância na área trabalhista. Quem entra com a ação trabalhista, 99% é o ex-empregado. O ex-empregado é o reclamante. 99%. Alguns empregados entram com a ação trabalhando, mas querem, geralmente, uma rescisão indireta. Querem ser demitidos. Ou ter alguma estabilidade por trás, né? Talvez seja um funcionário público, seletista do município, da União, do Estado. Mas a regra, geralmente, é o ex-empregado. Nós temos visto, na maioria das vezes, o ex-empregado. O empregador vai entrar com ação trabalhista? Difícil, né? O ex-empregador vai acionar o seu ex-empregado na justiça? Difícil. Pode acontecer, não é proibido. Mas é difícil. Ex-empregado, ele vai reivindicar o quê? O que não recebeu. O que não recebeu não foi pago. Perceberam? Raciocínio lógico, não é? O que não recebeu não foi pago. O que não foi pago não foi documentado. Porque o empregador, quando não paga o seu empregado, não dá a ele um comprovante da sua inadimplência. O empregador, ele quer documentar o que ele paga. Se ele pagar um cafezinho para o seu empregado hoje à tarde, pode ter certeza que ele vai querer que esse empregado assine um vale ou um comprovante. Mas, patrão, o senhor me pagou um café, eu não pedi. É só para controle interno. É só para nossa contabilidade. Entendeu? Dá para você assinar aí um valezinho? Ou um documento, um recibinho, que eu te paguei um café de R$1,50. Agora, quando ele não paga a hora extra do mês inteiro, que vale lá R$2, R$3.000, ele não quer saber de papel nenhum. Quando o empregador não registra o seu empregado na carteira de trabalho, também não quer saber de papel nenhum. Concordam? Quando ele não paga o adicional de insalubridade, ele não quer nem comentar isso. Só não paga. E se o empregado for cobrar qualquer documento, vai levar uma bela de uma bronca. Já perceberam isso ou não? Patrão, o senhor não está me pagando as horas extras, não é? Eu estou aqui há 2 anos e meio, trabalhando das 8 às 22. E não recebo hora extra. E daí? Qual o problema? Tem muita gente que quer trabalhar no seu lugar. Você tem que dar graças a Deus que está trabalhando, tá? Tem hoje 14 milhões de pessoas que querem o teu lugar. Você está reclamando do quê? Você tem que dar graças a Deus que está aqui dentro. Então, tudo bem. Dá para o senhor dar um papel aí, um documento que eu tenho direito a X horas extras até hoje? Não, não é? Imagina, você é louco. Está ficando louco. Patrão, eu estou aqui 1 ano e meio sem registro. Dá para você me dar uma declaração que eu trabalho aqui desde tal data, ganhando R$1.500? Não, não dá. Por quê? Porque
Se der, o empregado vai usar isso contra o patrão lá na frente, no processo. Então, o ex-empregado, que é o reclamante, vai reivindicar o que não recebeu, sem nenhum documento, sem nenhum papel. Concorda comigo? Nós somos advogados. Eu faço a parte do reclamante. O reclamante que reivindica o quê, geralmente? Hora extra, não é? Na sua grande maioria, vínculo empregatício, eventualmente uma insalubridade, uma periculosidade, equiparação. Ele nos traz algum documento de prova do que ele está pedindo? Não, nunca. Nunca. Não é? Então, nós temos que fazer o quê? Ação de conhecimento. Ou chamar também ação cognitiva. Que é aquele tipo de ação. São 3 tipos de ações, né? Ação de conhecimento, execução e cautelar. Hoje é tutela provisória. Ação de conhecimento é aquela ação que alguém usa para buscar o seu direito quando não tem nenhum documento, ou quando não tem um título executivo judicial ou extrajudicial. Então, quando alguém não tem um título executivo judicial, que é a sentença, a sentença que homologou um acordo, ou um documento, né? Tem que usar o quê? Ação de conhecimento. Na trabalhista, isso significa 99,99% das ações que tramitam no país todo. No país todo temos hoje em torno de 3 milhões de processos trabalhistas, mais ou menos, em andamento. Desses 3 milhões, senhores, 99,99% das ações começaram na forma de conhecimento. Por quê? Os reclamantes, que eram ex-empregados, não tinham um documento do ex-patrão provando o vínculo empregatício, ou as horas extras que ele fez e não recebeu. Então, aqui nós temos o quê? Tradicionalmente, o nome de uma ação chamada Ação de Reclamação Trabalhista. Conhece? Esse nome vocês verão em todas as ações. Curiosamente. Não é? Se você pegar, se for lá hoje agora, no Fórum Rui Barbosa, na Marquês de São Vicente, entrar num cartório qualquer lá, primeira vara, e for possível verificar o tipo de ações, vocês vão ver que todas as ações dessa vara, que são mais de 5, 6 mil ações em cada vara hoje, levam o nome de Ação de Reclamação Trabalhista. É coincidência? Ou todo mundo pede a mesma coisa? Se você for numa vara civil hoje, Fórum João Mendes, para cobrar um valor de alguém, o autor tem umas 6, 7 ações para ele usar. É ressarcimento, reparação de dano, é monitória, é cobrança, é não sei o que lá. Há risco de você errar o nome da ação lá no João Mendes. Não é? Você entrou com uma monitória, não é monitória, julgo extinto feito depois de 10 anos. Depois de 10 anos, julgo extinto feito por inadequação. Pô, mas depois de 10 anos, por que 10 anos? Porque ficou daquele digo autor, digo réu, digo autor, digo réu, digo autor, digo réu, digo autor, digo réu, né? Digo réu, digo réu, digo réu, digo autor, digo autor, digo as partes, digo autor, digo réu, digo autor, digo, né? Digo as partes. De repente alguém fala, ao arquivo. Oh, mas peraí, que arquivo é esse? Ah, doutor, precisa pagar uma taxa para desarquivar. Agora acho que não precisa mais, não sei. Aqui não, aqui é tudo ação de reclamação trabalhista. Então, nessa ação aqui, nós não temos documento do reclamante. Por quê? O ex-patrão não deu esse documento para ele quando deixou de pagá-lo. Porque senão ele vai usar isso contra o ex-patrão. Então ninguém dá documento para o empregado, né, do que não pagou a ele. Concorda? E a reclamada, na sua defesa, vai trazer muito documento do que ela pagou. Então ela traz o quê? Olerite, recibo de férias, 13º, fundo de garantia. Cartões de ponto do que ela pagou. E o que ela não pagou? Nega. Simplesmente nega-se. Nunca fez hora extra. Nunca fez hora extra. Nunca fez o mesmo trabalho do paradigma. Nunca trabalhou em ambiente insalubre. Aliás, aquele gás que escapava da tubulação, descrito na inicial, é um gás medicinal. Próprio para a cura de doenças respiratórias. O reclamante se beneficiou com a inalação do gás medicinal. Então não há que se pagar nada a ele. E o vínculo nega o vínculo. Nunca trabalhou para nós.
A reclamada desconhece totalmente a pessoa do reclamante. Nunca viu a pessoa do reclamante. Doutor, mas está dizendo que trabalhou 6 anos e meio na reclamada? Nós nunca vimos, excelência. Quer fazer um acordo com ele? Quero. De quanto? Inicialmente de 10 mil. O juiz se assustou. O senhor é juiz do trabalho? Não? Ah, legal. E também não é delegado, né, doutor? Não temos medo de juiz, sabe? É só para saber com quem estamos lidando. Aliás, eu respeito todos os juízes. Temos aqui no Legal vários juízes e embargadores no aula aí, colegas nossos. Respeito todos eles, amiguíssimos nossos. Amiguíssimos profissionalmente, né? Então, estava falando lá, a empresa traz documentos do que quer fazer acordo com quem nunca viu. O senhor conhece o reclamante? Nós nunca vimos o reclamante. Quer fazer acordo com ele? Quero. Quanto? Inicialmente 10 mil. Nossa. É comum o senhor pagar 10 mil para quem nunca viu? Ele falou, ultimamente sim. Fica mais barato. O acordo fica mais barato, excelência. Não entrando no mérito. É para não entrar no mérito. Então, eu estou oferecendo 10 mil para não entrar no mérito. Então, eu não quero falar se eu conheço ou não, né? Para não entrar no mérito, eu ofereço 10 mil. Ah, entendi. Reclamante aceita? Não. Qual é a pretensão do reclamante hoje? 500 mil. Mas 500 mil, doutor? Acho que nem se ganhar tudo vai chegar em 500 mil. Aliás, de onde o senhor tirou esses 500 mil? Falou o advogado. Do mesmo lugar onde ele tirou os 10 mil. Para não entrar no mérito. Para não entrar no mérito, 500 mil. Mas de onde o senhor tirou isso? Do mesmo lugar de onde ele tirou os 10 mil. Então você vê que a conversa é meio estranha, né? Para quem não conhece o ambiente. Um quer pagar 10 mil para quem nunca viu. O outro quer 500 mil para não discutir nada. Que isso? Quer dizer, para não discutir nada eu quero 500 mil? É muito louco isso. Mas tudo bem, é assim que funciona. Não tente entender. Então, pessoal, de um lado nós temos uma alegação sem prova documental nenhuma. Não é? Você pode vir com o que você quiser hoje. Se vai ganhar outra história. Você pede o que você quiser na petição trabalhista. Você pede a hora extra, que trabalhou das 6 à meia-noite, de segunda a domingo. Ou já que vai fazer, já põe 24 horas por dia. Que ele trabalhou 24 horas por dia, de segunda a domingo. Sem intervalo para refeição e descanso. Durante 10 anos. Já põe logo, né? Já que já é liberado mesmo. E a reclamada desconhece a pessoa do reclamante, sei lá. Então, nós temos duas alegações opostas sempre. É muito difícil a reclamada concordar com a inicial. É muito difícil. E se for para concordar, ele silencia. Ele não fala nada e deu confissão, né? Então, nós temos duas alegações opostas. Reclamante não trouxe documento. Aliás, o documento que o reclamante trouxe não serve de prova. Reclamante, para não ficar muito pobre a inicial do advogado, ele junta procuração de judícia e declaração de gratuidade. Mas ficou pobre, né? Só dois papeizinhos lá. Agora vamos colocar o quê? Cópia do RG, cópia do CPF, cópia da conta de luz, cópia da conta de água, cópia da carteira de trabalho com a foto dele. E cópia daquela parte que está em branco, para dizer que não foi registrado. Isso não vale nada, senhores. Não é? Concorda? Mas é para ficar mais substancioso. A reclamada, por sua vez, traz um calhamaço de documentos do que ela pagou. Mas o que se reivindica é o que ela não pagou. Os documentos da reclamada não servem de prova, porque não está se cobrando o que ela pagou. Está se cobrando o que ela não pagou. O que ela pagou não está sendo cobrado. Mas ela insiste em provar o que ela pagou. Curiosamente, toda reclamada insiste em provar o que ela pagou. Mas não se discute o que ela pagou, discute o que ela não pagou. E o que ela não pagou, ela simplesmente nega. Até as grandes empresas, bancos, multinacionais, com escritórios famosíssimos por trás deles, negam, na maior cara de pau, que o reclamante jamais ficou um minuto a mais na sua jornada. É o direito que ele tem de negar. E o juiz do trabalho, como é que julga isso? Pelos documentos não dá, né?
para julgar. Pelas alegações também está muito difícil, porque as alegações são muito distantes. Inicial, trabalhei 5 anos sem registro, das 8 à meia-noite, segunda a sábado. A defesa, nunca trabalhou para nós. Ou foi autônomo, ou foi cooperado, ou foi sócio, né? Juiz do trabalho, para julgar essas causas, que são quase a totalidade nessa forma, vai usar de dois meios de prova essenciais hoje. E tão somente oitiva do reclamante e da reclamada e uma testemunha de cada lado. Bom dia. A senhora é juíza do trabalho? Não. Obrigado. Então, o juiz do trabalho vai usar de dois meios de prova. Oitiva do reclamante, preposto ao sócio. Certo? Aí, nesse momento, ele já pode julgar o processo. Se ele tiver alguma dúvida, ele vai ouvir uma testemunha do reclamante e uma da reclamada. Só isso. Eventualmente, e muito eventualmente, uma perícia, nomeia um perito. Muito eventualmente. Muitos processos são julgados só ouvindo o reclamante. Aí parou. Por quê? O reclamante confessou que não tem direito nenhum. Quer um exemplo? Vou pegar um exemplo que aconteceu comigo. Corretor de imóveis. Entre 2010, 2011 até 2013, 2014, ele ganhou de 60 a 80 mil por mês de comissões. 2014, a coisa já vinha caindo, 2013 já vinha caindo, 2014 despencou. Pá! Parou. O setor imobiliário parou, senhores. Demissão de todo. Demissão não, dispensa, né? Não precisa mais, não tem mais comprador. Vai embora. A maioria dos corretores cumpriam horário. Tinha horário para chegar. Quem não chegasse naquele horário não ia sentar na mesinha para vender nada. Tinha que chegar até às 7 da manhã. Quem chegar às 7h05 já não tem mais mesa para trabalhar e volta para casa. Vai fazer o que você quiser. Chegou, tem que ficar até o último cliente, que era lá por volta das 22. Rapidinho, um lanchinho, meio-dia, 1 hora, um lanchinho, rapidinho. Se for o caso, já chama aí um delivery, come na mesa mesmo aí e vamos vender. Chefe cobrando metas. Chefe cobrando vestimenta. Tem que vir de terno e gravata, os homens aí, as mulheres de social. O que é isso? Não é? E o chefe orientando, atende isso aqui, atende aquilo lá, vem, volta, você vai para lá, senta aqui, vem, ó, o cliente aqui, não sei o quê. Isso é vínculo, não é vínculo? Subordinação, salário, não é eventualidade. Entramos com uma ação pedindo vínculo com o corretor. Chegou lá, defesa, não tem acordo, autônomo. Vamos ouvir as partes, preposto sai, reclamando, sente-se aqui. O senhor trabalhou aonde? Reclamado, de quando a quando? Fazia o quê? Corretor, ganhava quanto? Mais ou menos 60, 80 mil, comissão. O senhor faz o quê hoje? Hoje o senhor faz o quê? Corretor de imóveis. Hoje o senhor trabalha por conta ou é empregado de alguém? Hoje eu trabalho por conta própria, isso. É a mesma forma que o senhor trabalhou na reclamada? Ele falou, sim, a mesma forma. Tem certeza? Ele falou, sim. Doutor, pela reclamada, alguma pergunta? Não, excelência. Estou satisfeito. Vamos encerrar a instrução. Excelência, pelo reclamante, eu gostaria de ouvir o preposto. Já que eu ouvi o reclamante, eu ouvi o preposto por questão de equidade, né? Para que ouvir o preposto, doutor? Para ver se ele confessa também, né, excelência? O juiz falou assim, olha, aqui é um ambiente sério, doutor, tá? Ninguém está brincando. Não, eu também não estou brincando. A minha profissão é para eu sobreviver, eu e minha família. Eu não vim aqui brincar. Então eu quero ouvir o preposto. Porque isso é um absurdo, o ônus da prova é dele. Ele alegou que é autônomo, ele atraiu para eles o ônus da prova. Fato modificativo, ele falou, não interessa, doutor. Ouviu o depoimento dele? Ouviu ou não? Ouvi, claro. Então, qual é a dúvida? A minha dúvida é que eu quero ouvir o preposto. Não vai ouvir o preposto. Está encerrado. Está encerrada a instrução. Sentença para amanhã. Aliás, ele falou assim, aliás, eu vou julgar agora. Ué, por quê? Não, porque a justiça tem que ser rápida. É verdade.
Pode relatar. Relatou e supôs descido, julgo improcedente. Tendo em vista o próprio depoimento do reclamante, que confessa que nunca teve vínculo empregatício. Saímos de lá, porque o reclamante falou, e aí, fomos bem? Bem mal. Dá para recorrer, doutor? Dá, mas vai perder. Recorrer para quê? Não renunciar isso aí, né, meu? Não estou aqui para perder meu tempo também, infelizmente eu vou renunciar, tá certo? Porque você perdeu tudo, tá? E não me interessa ficar atrás de causa perdida, tá certo? Procura outro advogado, entendeu? Sai aí na captura de algum advogado, dá um nome para mim, nome OAB, eu vou subestabelecer. Não interessa mais para o nosso escritório. Não interessa mais. 30% de nada é nada, perceberam? Você vai fazer o quê com essa causa? Vai ficar 10 anos, RO, revista, grave instrumento, para lá no fim tomar uma outra litigância ainda? Não, sai fora. De quem foi a culpa? O reclamante. Eu falei para ele, meu amigo, não é? Você foi empregado, conforme você me disse, agora você falou que foi autônomo. Ele falou, eu disse isso? Eu não disse isso. Eu disse que eu trabalhei igual eu trabalho hoje. Existe uma explicação lógica para isso. O leigo não consegue distinguir o autônomo do empregado sem registro. Para ele, só tem dois tipos de trabalhadores, o empregado e o autônomo. Ele não consegue enxergar o empregado sem registro. Viu o exemplo aí? Nesse caso, tem alguma chance? Algum dos senhores acha que tem alguma chance nesse processo? Depois do que ele disse? Quer pegar a causa? Quer? Eu passo agora. Eu já passei para um colega lá. Segundo exemplo. Reclamante confirmou a inicial. Apregou o preposto aí. Representando a empresa ABC. Entrou lá o preposto. Sente-se aí. Não é? Trabalha na reclamada? Trabalho. Desde quando? Estou lá, tal, faz um ano. O que fazia o reclamante? Ele falou, não sei. O senhor não sabe por quê? Porque quando eu entrei, ele já tinha saído. Eu não conhecia esse rapaz. O senhor não conheceu ele? Não. Então o senhor não sabe nada dele? Não sei nada dele. O senhor ia fazer o quê aqui? Ele falou, não sei, a empresa mandou eu vir aqui hoje. Junto com a doutora. A doutora não falou nada lá fora. Eu não sei o que está acontecendo. E não sei porque o senhor está bravo comigo também. Não fiz nada. Eu sou um trabalhador, doutor. Doutor, alguma pergunta para o preposto? Ele falou, não, estou satisfeito também. Ação procedente. Aplica-se a pena de confissão aos fatos que o preposto legal desconhecer. Então, acabou a audiência, acabou o processo. Vai ouvir testemunha? Para quê? Quero ouvir uma testemunha. Para quê? Para quê? Vai provar o quê? Que ele nunca fez hora extra. Está indeferido. Mais alguma coisa? Quero provar também que ele não fazia meu trabalho do paradigma. Mais alguma coisa, doutor? Podemos prosseguir? E a segunda indagação? Está indeferido. O preposto confessou tudo. Acabou o processo. Acabou a sentença. Entendeu? Procedente. RO meramente protelatório. Vai tomar uma multa hoje. Vai tomar uma multa de má litigância. Recurso meramente protelatório. Não tem motivo. Bom, o preposto confirmou a defesa. Doutor, testemunha? 3, excelência. Vamos provar a mesma coisa? Sim, pode escolher uma só. Quero ouvir 2. Uma, fala minha língua ou não? Qual é a parte que você não entendeu? Porque o juiz do trabalho é bem educado, né? Bem maleável. Eu gosto de juiz do trabalho. Qual é a parte que o senhor não entendeu, doutor? Não, excelência, eu entendi. Eu quero ouvir 2. Acho que não está entendendo. O senhor falou, como assim, doutor? Que agora resolveu me enfrentar? Agora, é? Desculpe. O nome da testemunha? João. Vai vir só uma. Agora, se o João não foi bem, tem juiz que ainda permite chamar a segunda. Tem juiz que acabou, já era. Doutora, testemunha? 2. Uma. Já falei para o seu colega lá. Mas não são 3 no rito ordinário? Mas ele quer uma. Por quê? Uma só já... Na verdade, o juiz do trabalho, ele já tem a sentença antes de começar a audiência.
ele só vai confirmar o que ele já decidiu na cabeça dele. Já tem. Nós teríamos também, senhores. Isso não é novidade para ninguém. É que nós nunca fomos juízes. Eu nunca fui juiz, não sei se vocês já foram. Mas eu conheci muito juiz, dei aula 20 anos em faculdade, aqui no Legale, e eles falam, eu já tenho a sentença pronta. Antes de começar a audiência. Quer ver uma sentença pronta? Reclamante pede reintegração ao emprego, estabilidade, porque foi demitida sem justa causa grávida no 3º mês de gravidez. O que vocês acham desse processo? Há dúvidas? Juntou atestado médico, a criança nasceu. Os senhores, como juiz, têm alguma dúvida da decisão? Eu só teria uma: se ela pediu demissão ou se foi justa causa. Não é? Porque se não for essas duas situações, concorda ou não? Alguém discorda? Precisa ver testemunha, fazer perícia. Chegou a audiência. Propósito de acordo, doutor? Não, não tenho. Eu, como juiz, diria, só um detalhe, doutor, pela reclamada. Ela pediu demissão? Não. Foi justa causa? Não. Acabou a audiência. Acabou a audiência, não foi? Ela pediu demissão, doutora? Não. É justa causa? Também não. Acabou. Sentença. Mas não vai ouvir as partes? Não. Não precisa. Nesse caso, a prova documental ajudou, claro. Então, o juiz, né? Vínculo. Inicial, 4 anos e meio sem registro. Dá vários detalhes. Vocês têm alguma dúvida? 99% que esse rapaz trabalhou lá. Não é? Começou a audiência e perguntou, doutor, sou testemunha 3. Confirmou o que eu estava pensando, é vínculo. Não é? Mas não tem nem por onde. Quer dizer, então, trabalhista já começa a julgar do negócio. Eventualmente você consegue, né? Talvez dar uma mudada ali, mas é muito difícil. Então, esses 2 meses de prova, ouvir as partes e testemunha, é feita em audiência. Certo ou não? Na audiência que você vai produzir essas 2 importantes provas e vai fazer perguntas, e vai contraditar a testemunha do outro, e vai fazer um protesto, e vai pedir um adiamento, porque sua testemunha não veio, porque é uma prova importante. Agora, se você não usar isso na audiência, você jogou fora todas as chances que você tinha. E nunca mais essa chance volta. Porque no tribunal você não vai ver testemunha, nem no TST. Já era. E é uma coisa muito rápida. Não é? O juiz pergunta, você piscou, já foi. Hã? Acabou, doutor. Pode levantar. O quê? Mas tão rápido assim. Então, por isso que é importante estudar isso aí. Então, a audiência é muito importante. Mas eu posso fazer recurso. De 2005... De 2005 a 2010... Mais ou menos, né? Mais ou menos. De 2005 a 2010, foi feita uma estatística aqui no TRT2. Tá? De 80% a 85% dos RO foram totalmente improvidos. Nesse processo vieram revista. De 90% a 93% dos revistas foi negado o segmento. Faltou algum pressuposto intrínseco ou extrínseco, né? Certo? Nesse processo era grave instrumento para o TST para destrancar o recurso. 95%, em média, foi improvido pelo TST. Aqui é grave instrumento. Não é interessante essa estatística? Se você inverter essa estatística, você tem um alto índice de confirmação da sentença de 1º grau. Tem coisa que é irreversível. O do corretor de imóveis vai reverter? Jamais. Jamais. A da reclamada que o preposto não sabia nada vai reverter? Jamais. Nunca mais, senhores, nunca mais. Você pode contratar quem você quiser, entendeu? Você pode contratar Piero Neto, Demaré, Siqueira Castro, esses grandes escritórios. Não reverte. Granadeiro, não reverte. Você vai gastar um dinheiro a mais com eles. Eles vão agradecer. Para depois dizer, não deu.
A briga está na audiência. Tá? Agora tem um detalhe também. Vou revelar aqui para vocês. Tem coisa que não dá para ganhar. Reclamada, não dá para ganhar. Ele não pagou, não registrou, não pagou hora extra, pagou por fora, PJ. Não dá. Aí entra em cena uma outra estratégia. Vai perder para ganhar. Hoje a empresa perde a ação e ganha muito dinheiro. Concordam? Mas para você perder a ação e ganhar muito dinheiro, você precisa de prazo. E se você não fizer uma boa audiência, você não consegue chegar no RO nem no revista. Você precisa, né, mais ou menos, já deixar preparadinho. Como funciona isso? Vamos pegar uma causa agora pela reclamada. Reclamada. Eu faço uma análise de risco. Cada um dá um nome aí. Contingência, sei lá. Análise de risco. Né? Eu, de acordo com o que a reclamada me passa, da realidade dos fatos, eu já aponto o que ela vai perder. E coloco valores. Certo? Puxei. Deu 80 mil. Então, eu me comprometo com a reclamada em fazer um trabalho para perder esta ação e, com certo esforço, chegar até uns 80, um pouco mais, um pouco menos, 100, 60, né? E vou cobrar bem. 20 mil, 30 mil, 40 mil por processo, para perder. Por que eu cobro isso? Porque a empresa vai ganhar muito mais, mesmo pagando meus honorários. Quer fazer um cálculo rápido? 80 mil, né? Qual é a margem de lucro de uma empresa aí? Vamos pegar no líquido. Dá uma sugestão, doutores, senhores que são doutores da advocacia. Quanto lucra uma empresa na sua atividade? No líquido. No bruto, 100, 200% lá. Mas pagando a despesa, tudo, qual o percentual de sobra? Fala aí. Hã? Líquido? Líquido? 40% no líquido? Não, no líquido não dá. 5, 7, 8. 8, o doutor falou 8. 2 a 4, líquido. Pô, 5, a média. O senhor falou 8, 2 a 4, então vou pôr a média de 5. 80 mil vezes 5%, doutor, dá 4 mil. 4 mil. Quanto que custa isso no processo? 1%. R$800, certo? No processo. Juros de 1% no processo. 5 anos. 60. 240 mil. Aqui vai dar 240 mil. Aqui vai dar 24 mil. Tá certo minha conta? Vê aí. 48, desculpe. 4 vezes. Lá em cima está certo. Está certo. Aí embaixo está errado. Advogado não é bom de cálculo, hein? Trabalhista reclamante. 1 mais 1, 5. 5 mais 2, 22. 22 mais 4, 48. Valor da causa, 500 mil. Para acordo 200. De onde veio isso? Do meu lugar onde veio a proposta da reclamada. Reclamada. 2 mais 2, 1. 1 mais 20, 10. Proposta de acordo, R$1.000. 48 mil, doutor? Não. Não. 4.800. Não, vê aí. Quem tem a calculadora aí? 800 vezes 10 dá 8 mil. 48 mil, tá certo. Tá certo. Ó, então, 80 mil na mão de uma empresa que lucra 5% ao mês, líquido, ele chega em 5 anos com 240 mil. Numa situação ideal, né, de venda, equilibrada, todo mês deu 5%. No processo trabalhista, cobra-se 1% de juros ao mês. Então, 80 mil, ele paga R$800 por mês, vezes 60, 48 mil. E aqui no final, vamos pagar o processo, que perdeu, depois de 5 anos, vamos imaginar isso.
Aí, vou fazer o cálculo assim, ó, 240 menos os juros, menos o valor principal. Vamos ver. Tem calculadora aí? Vamos dar 240 menos 48 menos 80. Quanto? Hã? 118? Quando deu? Aqui eu faço a 00, 00. 112? Olha só. Um processo trabalhista cuja análise de perda é de 80 mil, se a reclamada tem um lucro líquido médio de 5% ao mês, ao final de 5 anos, se perder essa causa com 80 mil, ele lucra 112 mil pagando o processo. Concorda? Hã? Hã? Não entendi, meu. Então, doutora, vou contratar seu serviço. Eu sou empresário. Está aqui a inicial do advogado. Ele pede 250 mil com valor de causa. Reclamante está pedindo 250, certo ou não? A senhora fez uma análise do meu processo e eu falei para a doutora, ó, doutora, eu não registrei durante 6 meses, eu não paguei hora extra, eu ficava até meia-noite, né? Falei, né? Ele trabalhou na câmara fria do nosso mercado, eu não paguei salubridade. O que a senhora falou? Aí é difícil ganhar, não é? Porque se ficou, vai ter testemunha do que ficou as horas extras, da câmara fria, vai vir um perito, não dá para ganhar. Aí eu falei, mas quanto que eu devo para ele? A senhora falou, no meu cálculo deve 80 mil, mais ou menos. Aí eu falei, tudo bem, eu quero pagar esse 80. Só quero pagar daqui 5 anos. Dá para segurar 5 anos esse processo? Dá? Dá, porque a senhora faz um RO, não é? Primeiro faz uma audiência lá, daqui 6 meses audiência, depois pode ser que haja uma redesignação, depois vem o RO, depois vem o embargo declaratório da doutora, depois vem o... Né? Antes do RO vem o embargo declaratório, depois vem o RO, depois vem o revista, depois vai brigar no instrumento, depois vai brigar no cálculo, depois vai brigar na penhora, depois vem embargo de execução, depois vem a grave de petição de novo. Aí chegou em 5 anos. Nesse tempo todo, esse 80 mil está na minha mão. Não está? Eu estou usando ele na minha empresa. A minha empresa me traz um lucro médio líquido de 5%. A média que nós chegamos aqui com o doutor. Então, 80 mil na minha mão, usando na minha empresa, a 5% ao mês, em 5 anos eu vou lucrar 240 mil. Certo? No processo trabalhista, se eu perder 80 mil, eu estou pagando juros de 1%, que é o que cobra no processo, 1% ao mês. Então, se eu estou devendo 80 mil a partir de hoje, daqui 5 anos, eu estou devendo 48 mil de juros. Mais os 80 que eu estou devendo. Quanto eu consegui daqui 5 anos? 240. Eu tiro os juros do processo, 48 que eu tenho que pagar, mais o principal. Vai me sobrar, nesse exemplo, 112 mil reais. Para eu perder o processo. Só tem 2 detalhes que eu quero da doutora aqui. Eu quero que ela perca esse processo com uma condenação aproximada de 80 mil. Não pode deixar evoluir muito, porque senão sai fora desse cálculo. Então, ela vai fazer todo um esforço para contraditar a testemunha do reclamante, para fazer um protesto, para tentar uma redesignação. Tudo baseado em fatos reais, nada malicioso, nada... Né? Entendeu? Vai fazer um ordinário revista. E, então, tem que cuidar para não passar muito a condenação de 80. Se condenar menos, ótimo. Se der improcedência, ótimo, mas não vai dar. E também tem que buscar o prazo. Então, não pode perder prazo de recurso, senão você encurta isso aí. Então, a empresa hoje, ele quer o recurso, não importa se vai ganhar. Ele quer o recurso. Você tem que protocolar no prazo. Se vai ganhar, não importa. Precisa cumprir o prazo. Por quê? Estamos em busca do tempo. Não é? Tem que cumprir o prazo. Fez uma boa audiência. Já cortou muita coisa do pedido lá. Entendeu?
Fez uma boa audiência, a doutora já cortou muita coisa do reclamante. Já cortou, pode ser que tenha conseguido cortar hora extra, que não conseguiu provar. Já conseguiu evitar uma perícia lá da insalubridade. Ó, a doutora já avançou bastante. Mas não vai conseguir zerar isso. Mas com a audiência, cortou já uma equiparação, porque o paradigma não soube falar direito, ela já fez umas perguntinhas meio capciosas, o paradigma se confundiu, e não deu. O próprio reclamante se confundiu no depoimento, ela fez umas perguntinhas, mas por quê? Mas ia para cá, ia para lá, o reclamante não entendeu a pergunta, respondeu errado, ela já conseguiu ponto aí. A ponto de baixar o valor pretendido de 250 para uns 80, 60, 100 mil, tá bom? E o prazo? O prazo é cumprir recurso. O embargo declaratório, não pode faltar. Cuidado com a multa, hein? Entrou errado com o embargo declaratório, você tomou uma multa na cabeça, ou vai ter que explicar para o cliente lá por que tomou uma multa do embargo declaratório. Então você tem que justificar omissão, obscuridade, contradição. Vai lá com cuidado. Lê aquilo lá umas 1000 vezes. Entendeu? Mas se conseguiu, já ganhou aí uns 6 meses, 1 ano para julgar esse embargo declaratório. Prazo interrompido, RO, pumba, né? Entendeu? Vai subir. Entendeu? Não vai ganhar no tribunal, não vai. Vai lá sustentar só para experiência, fazer nome, né? Não vai ganhar, você vai lá só para fazer seu nome. Faz aquela firula toda lá na tribuna. De início, meus cumprimentos, meus homenagens, meu respeito à nobre turma julgadora, colê do tribunal, de outros julgadores. Muita honra estar aqui, um sonho de infância estar aqui hoje nesta tribuna, que se concretiza na minha pessoa. Agradeço a todos os presentes, inclusive os advogados que estão aqui atrás de mim. Aí o relator falou, doutor, vamos que... Mais uma vez, eu quero enaltecer aqui a turma julgadora. Vamos, doutor. Já faz o seu nome ali. Perdeu, mas perdeu com honra. Com dignidade. Você agradece. O recurso está improvido. Muito obrigado, agradeço. Foi feita justiça. Não vai ganhar. Quem sabe está na porta lá, a Rede Record, né? Já dá uma entrevista. O fato é que você conseguiu chegar nos 5 anos ou mais, hein? Tem processo que você consegue lá 7 anos, 10 anos. Aí aumenta o lucro. Bom, o cliente nosso tem 30 processos iguais a esse, com valor reconhecido de mais de 80 mil. Então você vê o lucro que ele vai ter comigo? Só desse processo ele vai lucrar 112 mil. Eu vou cobrar quanto dele? R$ 1.500? Um salário mínimo? Não, que isso? Vocês estão dormindo. Aqui eu quero 30 mil, senhores. Para começar esse processo. Mais uns 5% da diferença a favor lá em cima, quando acabar. Se der improcedência, que não vai dar, 5% do valor da causa. Se fizer acordo, entre o valor da causa e o valor do acordo, 5%. Se condenou, entre o valor da causa e a condenação, eu quero 5%. Mais os 30 mil. Mais despesas mensais. Xerox. Mas ainda tem xerox? Tem, claro, muito. Tem que ter xerox. Por quê? Não foi abolido? Quem disse? A empresa fechou por acaso? A xerox fechou? Não. Então tem xerox. Mimeógrafo não. Mimeógrafo aí complica. Xerox, despesa. Viu aí como funciona? Mas você precisa fazer uma boa audiência. Se você capotar lá na audiência, você não vai conseguir fazer o RO. E aí você encurtou a vida útil do processo para reclamada, você não trouxe lucro para a empresa. Agora, se o reclamante quiser, de acordo, R$ 3.000 em 3 de 1.000, está na mão. Por quê? Aí vai compensar. Mesmo assim não compensa a perda do lucro aqui, ó. Certo ou não? Não compensa, porque você paga 13 mil e vai perder 112, não sei, mas também tinha um risco de 80, você ganhou 77, né? Teoricamente. E perdeu 112, então de 77 para 112 você perdeu. Não compensa fazer acordo.
Aí vai chegar na audiência, o que fala o advogado da empresa? Nós não fazemos acordo. A empresa não faz acordo, doutor? É claro que não faz, né, meu amigo? É claro, já sei a tua estratégia. Está de brincadeira comigo? Está em busca do dinheirinho, hein, doutor? Não, que isso. A empresa não faz acordo. Ela acredita na defesa. Sabe que vai ser improcedente. Ah, para com isso. Para com isso. Nos vemos no final do processo, doutor, tá? E no final não liga para mim, tá certo? Porque se ligar vai vir um palavrão. Tá certo ou não? Daqui 5, 10 anos, não ligue para mim. Eu vou exigir até o último centavo de vocês. Pode ter certeza disso. Até o último centavo. Por quê? Porque o lucro deles é grande. Por que o banco não paga 7ª, 8ª hora até hoje? Por quê? Porque não tem dinheiro? Não pode ser. Porque não conhece a lei? Não pode ser. Porque esqueceu de pagar? Porque o reclamante não quer receber? Por quê? Por que não paga a 7ª, 8ª hora até hoje? Porque o lucro é muito grande, não pode deixar de ter esse lucro. É muito grande. A empresa não quer abrir mão desse lucro. Porque se pagar, perde o lucro. Entendeu? Então, nesse caso, a audiência vai ser feita para perder. Nem por isso pode relaxar. Entendeu? Eu advoguei para banco. Fazíamos análise de risco, enviava para o jurídico aprovava, às vezes reclamava. Não, 80 é muito, vou abaixar para 50. Não dá, 50, não, mas não vai dar mais, doutor. Não, 50 mil é o real, nós temos um cálculo aqui interno. Bom, não vai chegar, por quê? Porque eles queriam baixar a nossa comissão. Porque tinha uma comissão em cima dessas metas aqui. E já era previsto para perder. O banco já reconhecia que devia aqueles valores nos processos. Só que isso é uma informação interna. A gente ia para a briga igual a qualquer outro processo, entendeu? Vai contraditar, vai impugnar os documentos, vai fazer vai fazer perguntas. Normal. Impugnar o laudo, requisitos, tudo. Mas ia perder. Não é que eu tinha lá uns 15 advogados, reunião toda semana para incentivar os advogados a brigar. Meu amigo, vamos brigar. Você não fez nenhuma pergunta aqui, está de audiência, doutor. Você não fez nenhuma pergunta para testemunha do reclamante. Não contraditou ninguém. Mas não deu, vai perder. Não é assim que funciona a coisa. O banco tem dinheiro. Não é assim que funciona. O senhor está fora, entendeu? Infelizmente. Não pode trabalhar com a gente aqui. O senhor está fora. Tem que vestir a camisa, precisa, né, entender o espírito da coisa, tem que ir para a luta, doutor. Vamos contraditar todas as testemunhas do reclamante, vamos fazer pergunta, vamos brigar. O pessoal lá, mas vai perder mesmo. Então tá bom, então vai fazer outra coisa. Né? Vai fazer outro curso aí, sei lá, assistência social, fisioterapia, né? Fazer massagem. Pô, aqui é luta, aqui é briga, aqui é, né? Confronto. Não é assim não, meu. Então vai dar parecer, vai dar aula. Tem que brigar na audiência, senhores. Né? Bom, isso é só a parte introdutória aí. Vamos ver o que nos interessa. Isso é que vai voltar aqui no negócio? Vamos ver aqui. Para fazer uma boa audiência, hein? Para fazer uma boa audiência, artigo 8º. As autoridades administrativas, não nos interessa. Justiça do trabalho, não interessa para nós. Na falta de disposição legal contratual, vai faltar muita disposição legal, porque a CLT é antiga, de 43, várias emendas, não? Vai faltar disposição contratual, porque mais da metade dos empregados sequer estão registrados em suas carteiras de trabalho. Cartão de ponto é uma piada hoje. Olerite é uma piada hoje. Concorda? Salário por fora, um monte aí. Hora extra, depois do cartão, um monte aí também, né? Bateu o cartão, o cara fica lá até a hora que der. Então, falta disposição contratual. Nesse caso, como é que decide a justiça, a jurisprudência? O que é jurisprudência? Em termos de audiência hoje. Já ouviu falar em súmula? OJ. Já ouviu falar OJ? OJ da SDI 1, 2, coletivo transitório. Já ouviu falar?
CLT tem 922 artigos. Metade revogado, tácito expressamente. Não vale nada. Súmula J, somado, tem mais de 1000 verbetes. Hoje, o juiz do trabalho faz audiência em cima de alguma súmula ou J, dependendo da causa. E não fala qual. Entendeu? Não fala qual, só conversa com o advogado. Se você não perceber a conversa, você está perdido. Muito advogado fala, esse juiz é louco. Não, louco é você, que não entendeu o que ele falou. Vou pegar um exemplo bem facinho aqui, hein? Bem facinho, hein? Só para mostrar para você a conversa do juiz. Conversa dele. Conhece a súmula 338? Olha isso aqui. Entendeu? Dá para ler? Todo mundo dá para ler aí? Reclamante pede hora extra. Reclamada não tem acordo, defesa. Juiz para advogada reclamada. Doutor, o senhor não juntou os cartões de ponto na sua defesa? Não, não juntamos, excelência. Por quê, doutor? Porque na época dele nós não fazíamos cartões, né, controles. Nós começamos a fazer a partir de um tempo para cá. E não pegou a época dele. Então na época dele não fazíamos controle de horário, não tinha cartão. Doutor, na época dele, quantos empregados tinha reclamada? Não hoje, na época dele. Já tinha lá uns 20 empregados, de 20 a 22. É mesmo? Então, na época dele, já tinha uns 20, 22 empregados? Isso. E o senhor não trouxe cartão de ponto? Não. O senhor realmente não quer pensar numa proposta de acordo, doutor? Porque aqui a maior parte do processo que ele pede é hora extra. O senhor não quer pensar mesmo na proposta, doutor? Não, a empresa não faz acordo. Bom, pode ser que esteja usando essa estratégia aqui, pode ser. Mas vai perder, não vai? Ele não está sinalizando? Doutor, o senhor não quer ligar para a empresa? É o momento. Não é necessário. O senhor trouxe testemunha, doutor? Não, também, excelência. O senhor quer ouvir a sentença, doutor? Não, eu quero ouvir primeiro o reclamante. Porque ele não fez hora extra. Está indeferido. Mais alguma coisa? Você viu a conversa como está indo? A conversa. Você acha que vai acontecer o quê? O que você acha? Alguém desconfia de alguma coisa? Sentiu um clima meio desfavorável? Perdeu. Você entendeu ou não? Mas é alguma súmula, excelência? Doutor, responda só a minha pergunta. Tem proposta ou não? Entendeu o clima? Mais ou menos aí, né? Quer ver? Outra aqui. Vamos ver aqui. Ó, gestante. Viu o terceiro aqui? Ih, nossa. Deu um tilt. Que pena. Que pena. Será que vai voltar? Vai voltar, mas aí demora um pouquinho. O 244, terceiro, do TST, fala que a empregada gestante, contratada mediante contrato por prazo determinado, tem direito à estabilidade. Certo? Experiência temporária, aviso prévio. Engravidou nesse período, estabilidade. Reclamante pede reintegração e pagamento do período afastado. Reclamada alega que ela estava no período de experiência. Então não foi demitida sem justa causa. Acabou o contrato, término de contrato. Não foi demitida. Terminou o contrato. Por prazo determinado. Então não tem direito à estabilidade. Que a Constituição Federal fala. Vedada dispensar arbitrária ou sem justa causa. Não foi demitida sem justa causa. Mas tem a súmula, não tem? Peraí. O que aconteceu? Só dá um enter. Dá um enter. Então tem a súmula. Aí o juiz perguntou, doutor, ela trabalhou mediante contrato de experiência? Isso. Está formalizado na carteira? Sim, está formalizado na carteira. Ela engravidou na experiência, então não tem direito. Tem certeza, doutor? Sim.
Não quer fazer uma proposta de acordo mesmo? Não, não tem proposta porque a experiência afasta a estabilidade. Doutor, o senhor vai integrar essa moça hoje ou amanhã cedo? Como assim? Não, responda só a minha pergunta. O senhor vai reintegrar essa moça hoje ou amanhã cedo? Responda só isso, doutor. Ele falou, nem hoje nem amanhã cedo. Muito bem, muito bem. Então vai ser amanhã cedo. Hã? Aí ele falou, esse juiz é louco. Esse juiz é louco. Que isso, amanhã cedo? Tá louco? E a sentença? Tem sentença, tem direito a recurso. E outra, quem disse que ela tem direito? É verdade. Então você vê como é que funciona aí a coisa, né? Último exemplo aqui. Bom, você precisa pesquisar isso aí também, porque tem muita coisa para mostrar. OJ, pegar uma OJ aqui, facinha. OJ, da SD 18283, aviso prévio indenizado, projeta o contrato, inclusive projeta a prescrição. Então, quem teve aviso prévio indenizado, tem mais 30 dias de prescrição. Concorda ou não? Então, da data de último dia trabalhado, tem 2 anos e 30 dias, né? Porque deu baixa no último dia trabalhado, e não no aviso prévio indenizado. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Data de saída deve ser aquela que corresponde ao termo do aviso prévio indenizado. Mas o RH sempre coloca a data de saída no último dia trabalhado. E a prescrição começa a contar no término do aviso prévio. Então, você juntou os dois. Quem teve aviso prévio indenizado, você conta mais 30 dias para começar a contar os 2 anos, né? O reclamante entrou com 2 anos e 20 dias do último dia trabalhado. Com aviso prévio indenizado, está no prazo, não está? Reclamada vem e só contesta a prescrição. Não faz nenhuma impugnação dos pedidos. Só fala da prescrição do começo ao fim da defesa. Está prescrito, citou vários autores, citou jurisprudência, citou não sei o quê, não é? Falou de Amorim Mascaro, falou de Hans Kelsen, falou de Aristóteles, né? E falou de tanta gente que a gente nunca viu pela frente. Eu nunca conheci esses senhores aí. Nem Aristóteles, nem Rui Barbosa, nunca vi esses caras. Então, falou de pessoas que já faleceram. Isso acho que não tem nenhum valor. Então, chegou lá, porque o Aristóteles, o Rui Barbosa, né? Eu falei assim, doutor, o senhor tem proposta ou não? Não, que está prescrito, excelência. Não, tem proposta ou não? Não tem, porque ele não tem direito de ação. Prescreveu, né? Passaram esses 2 anos. O juiz falou, olha, última chance, se eu quiser ligar para a empresa, fica à vontade. 2 minutinhos, doutor. Quer falar com o preposto? A proposta do juízo hoje é de R$40 mil à vista. Proposta do juízo. Reclamante aceita 40? Aceita. Doutor, 40 mil à vista. É pegar ou largar. Não, a empresa pode oferecer R$1.000, R$1.500, porque está em dificuldade, né? Não sei o quê. Acabou, chega. Sentença. Certo? Faltou um pouquinho de estudo aí. Ou ele está usando essa estratégia aqui. Não sei qual dos dois. Ou é ignorante, não sabe nada, inocente. Ou ele está atrás de um lucrinho aí pelo prazo. Entendeu como é que funciona? Então, jurisprudência, dá uma olhadinha lá na súmula OJ aplicada ao seu caso, hein? Será que dá para acessar a internet? Deve dar, claro, nós estamos no Legale. Legale. Só para mostrar aqui uma coisa para vocês importante, hein? Negócio de jurisprudência aí, de audiência. Acessa a internet? É Wi-Fi. É que estamos aqui no meu notebook. Será que o meu conectou o Wi-Fi da... Realmente isso aí é uma coisa... não, ó. É verdade. Precisa conectar primeiro o Wi-Fi. Ou se não... Opa! O quê? O quê, hein? Não está? Não conectado. Espera aí, então vamos usar aqui do...
Será que dá para usar? Ah, não dá porque... Você precisa trocar. Mas aí, peraí. Vamos ver aqui. O que é? Seiva? Turismo? Não. Estúdio. Seiva. Hã? Legale. Conectar. A senha deve ser Legale 1, 2, 3, né? É? Legale 1, 2, 3. Ok. Vou mostrar. Opa. Deu aí, não? Ah, não pode. Não pode conectar. Então, vou mostrar depois para vocês. Tem uma tese jurídica prevalecente, o TRT2, que contraria a súmula 244 terceiro. A 244 terceiro fala que a mulher, a empregada que engravidar no contrato prazo determinado tem direito. E essa tese jurídica fala que não tem. Entendeu? Então, nesse caso, o juiz se divide. Alguns vão para a 244, alguns vão para a tese jurídica prevalecente, número 5. Aí você tem que sentir isso na audiência. Aí você sabe se vai perder ou ganhar. Quer ver? Ó, exemplo. Mulher grávida, empregada grávida, engravidou na experiência. A empresa fala, engravidou na experiência. Pela tese jurídica prevalecente do TRT2, não tem direito. Pelo TST, tem. Então, chegou na audiência, o juiz perguntou, doutor, proposta de acordo? 5 mil. Doutor, aceita? Ele falou, não. Qual é a pretensão hoje? 80. Aí o juiz falou assim, doutor, não é melhor pegar os 5 mil? Melhor do que nada. Há um risco. Quer dizer, então ele já sinalizou que ele vai aplicar a tese jurídica prevalecente do TRT2, vai jogar improcedente isso. Aí você fala para a sua cliente, olha, por enquanto, nós conseguimos 5 mil ou vamos prosseguir. O que a senhora acha? Quer pegar os 5 mil? Mas só 5 mil? Por enquanto. Pode ser que a gente consiga, não vou prometer, mas pode ser que a gente consiga mais no TRT. TRT também a chance é pouca, porque a tese é do TRT2. Agora, no TST ganha. Mas e para ir para o TST? Tem o tal do revista que não passa aquilo, não passa, entendeu? Não passa. E o agravo instrumento não vai passar também. Então, quer dizer, praticamente, resumindo tudo, ou é 5 mil ou é nada. Você tem que falar para o seu cliente isso, senão ela vai achar que foi enganada. Excelência, vamos chegar nos 10, excelência. 10 mil ela aceita. Não sei, doutora, paga 10? A outra outro lado já viu que está pedindo? Ah, não, né? Começou a pedir, já era, você tem que impor. Não, quero 10. Aí você chega no máximo que você puder ali. Chegou no máximo, 7, vai. Você já fala para a sua cliente, ó, chegou em 7, a senhora quer pegar? Te interessa? Ela pode falar, estou necessitada, vou pegar. Lembrando sempre que é menos 30, né? Não é? Opa, obviamente. Então não serão 7, 4, 9, 30%, nem precisa fazer curso de cálculo, 30%. Entendeu? Já nasce sabendo. Está no sangue, que a doutora falou. Então, 7 vezes 30, 2.100. Ó, rapidez. 7 menos 2.100, 4.900. É 4.900 para a senhora. A senhora aceita? Aceita, doutor. Silêncio, a clínica não te aceita. Vai perder. Então é importante você ter domínio de súmula OJ, tanto do TST como do regional aqui de São Paulo. Ou de onde você estiver advogando, 15ª, Campinas, sei lá. Né? Aí você tem uma visão do que vai acontecer no seu processo. Você não está fazendo um voo às cegas. Você já está consciente. Você vai, né, com o pé no chão. Aqui, mas perdeu, doutor. Eu falei que a chance era pouca. Mas perdeu tudo. Eu falei. Porque tem a tese de prevalecente lá, ué. Entendeu? Então, jurisprudência é assim. Outra coisa, o artigo 8º lá, fala jurisprudência, analogia, equidade. Analogia, casos idênticos. Você não achou o que você quer? Busca alguma coisa parecida. Analogia. Entendeu? Então, sobre aviso, o 224 é para o ferroviário. Não é para qualquer empregado, mas, por analogia, você estende para todo mundo que ficou à disposição do empregador fora do seu horário de trabalho. Analogia. Equidade, direitos iguais. Equidade usa muito hoje na réplica.
Na verdade, o juiz do trabalho não gosta de falar réplica. Ele fala o quê? Manifestação do reclamante. Por que fala manifestação? Porque não tem a figura da réplica na CLT. Por celeridade não devia ter, porque isso atrasa o processo, atrasa tudo. Mas o juiz tem medo de julgar a causa improcedente e ter um RO provido, porque o reclamante alegou cerceamento de defesa no momento que não conseguiu se manifestar contra os documentos da reclamada que foram usados para sentenciar improcedente. Entendeu o raciocínio? Ele falou o quê? Eu perdi porque o juiz não me deu a chance de olhar os documentos da reclamada. Por isso que eu perdi. Se eu tivesse me manifestado, talvez eu teria ganhado. Houve o quê? Cerceamento de defesa. Artigo 5º, 55 da Constituição Federal. Dá para ir até o TST com essa tese. Para evitar isso, o que o juiz faz? Doutor, pode se manifestar. Ou em audiência, ou em 5 dias, por escrito. Alguns determinam em audiência. Doutor, com a palavra, pode se manifestar. Nossa. Pedi um prazo, excelência. O prazo, vou lhe dar 10 minutos, doutor. O prazo já começou. Não, quero 5 dias. Impossível. Por que impossível? Porque eu estou indeferindo, sim. Mas veja, quando eu entrei com a ação, a audiência foi marcada depois de 6 meses. A citação foi em 1 semana. A reclamada teve quase 5 meses e meio para estudar a minha inicial. Ou mais, né? Depende da data que marcou a audiência. Tem audiência marcando para 1 ano. Então, da data da citação até a data da audiência, foi o prazo dado para a reclamada para ela estudar a minha inicial. E por que eu tenho 10 minutos para falar sobre a defesa dele? Não está meio desequilibrado isso? É 6 meses para um lado e 10 minutos para nós aqui? Não sei. Fere a equidade do artigo 8º. Está no artigo 8º, a equidade. Como é que fica, excelência? Aí o juiz ele se assusta. Precisa do prazo mesmo, doutor? Eu creio que sim, por isso estou aqui, né, me esforçando para ter esse prazo. Ele falou, então, concedo 5 dias. Muito obrigado. Agora, se você não vai lá, não briga, não luta, ficou nos 10 minutos, você não conseguiu ler nada daquilo, se embananou todo e fez uma péssima manifestação. Nem impugnou os documentos. E aí você ficou nervoso, quer sair de lá o quanto antes, porque está apavorado, e deu tudo errado. E sua causa foi para o brejo. Você e seu cliente. Aí você fala, não tenho sorte. Isso, dá para usar? Não. Cadê o... Põe aqui, ó, TRT2 aí. Então, você tem que brigar aí, né? Só mostrar aqui para vocês. Bom, o outro eu mostrei já, né? O 244, o terceiro, vocês viram, né? TST. Agora eu vou mostrar do TRT2. 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 Aqui. TRT2. Deixa eu entrar aí. Aqui, jurisprudência. Aqui. Aqui. Aqui TRT2. Aqui. Número 5. Mais. Aí, 5. Empregada gestante, ó. Tese jurídica prevalecente, número 5, TRT2. Não concedeu? Só tem que fazer um protesto. Hã? Protesto. Verbal. Não vai funcionar. É só para constar que a senhora não concorda em não ter tido prazo. Vamos supor, excelência, 5 dias de prazo, está indeferido. Tem que ser agora, doutora. Agora não tenho condições, então está precluso. Pode constar meu protesto? Se possível, pode constar meu requerimento dos 5 dias? Não vai constar nada, tá? Não vai constar nada. Não tem problema. Saiu da audiência, faz por escrito e protocola. Que o protesto pode ser feito por escrito, está na lei, eu vou mostrar. Aí, a senhora guarda a sentença. Se a sentença for procedente, a senhora não está satisfeita, não está? Embora tenha tido esses percalços, ganhou. Ganhou,
Beleza, elogio o juiz, parabéns, excelência. Ainda bem que deferiu mesmo. Né? Entendeu? Agora, se a senhora perdeu, a senhora entra com RO. E no RO, abre um capítulozinho, não é? Do cerceamento de defesa, do contraditório. E pede a nulidade da sentença para o tribunal. Aliás, nulidade do processo a partir da audiência, porque não deu a chance da manifestação por escrito, para posteriormente, após anular o processo a partir da audiência, retornar aos autos da vara de origem, para marcar outra audiência, reabrir a instrução, para que o juiz seja obrigado a lhe dar o prazo de manifestação. Se isso acontecer, eu quero estar nessa segunda audiência pessoalmente. Eu quero estar pessoalmente nessa segunda audiência. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Lembra de mim? Não, fala, não lembra, não fala. Boa tarde. Essa vontade é de falar, lembra de mim? Lembra? Ou não? Não, mas ela não fala essa parte, né? Não fala, não fala. Não, porque aí é puxar briga, aí não vale a pena. Não, deixa pra lá. Não. Quando eu comecei a advogar, eu era meio louco e fazia essas coisas. Agora eu não faço mais. Agora eu já estou mais velho. Mas no começo, umas brigas feias lá. Sorte que eu não fui representado na ordem. Mandaram um ofício para a ordem. Não dormia. Ainda bem que o ofício foi arquivado lá. Mas teve juiz que chegou a mandar ofício da minha conduta. E depois eu realmente verifiquei que não é bem acertado você ficar puxando briga na audiência. Chega lá, faz o trabalho, né? Reivindica, vamos embora. A gente, quando é novo, tem sangue quente aí, quer fazer justiça. Só para mostrar para vocês, empregada gestante, contrato a termo, garantia provisória de emprego. Empregada gestante não tem direito à garantia provisória de emprego, prevista no artigo 10, 2b do ADCT, na hipótese de admissão por contrato a termo. Contraria frontalmente o 244, o terceiro do TST. Aí você sente se o juiz está aqui ou está lá, né? Entendeu? Se o juiz está pelo TST, reclamante ganhou. Se o juiz está pelo TRT, reclamante perdeu. E se recorrer, fatalmente vai perder também, porque isso aqui é do TRT 2, São Paulo. Agora, se conseguir emplacar o revista, parabéns. Mas e para emplacar esse revista aí? Ô, louco! Eu já passei três noites, dia, noite lá fazendo isso aí, pesquisando acordo de outros tribunais, e revei, né, e muda, e não sei o quê. No fim, não deu nada. No fim, nega seguimento ao recurso, porque na inadequação do acordo do paradigma, ainda falou que eu errei tudo. Aí, fez um despacho lá que me senti um lixo. Senti um lixo. Aí, agrava o instrumento. Outro desapontamento. O TST falou que eu também não sei nada. Só está atrapalhando. Estou atrapalhando a vida dos outros. Então o negócio é ficar só na primeira instância. Esse negócio de recurso não dá certo mesmo. Fazer o quê?